Oi, oi, oi. Então, por onde eu começo eu não sei, mas eu vou começar de algum lugar. Já vou avisando que eu tô um pouquinho atrasada, só que bem um pouquinho. Porque se eu tivesse muito eu nem estaria gravando o vídeo. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei meu caderno do ano passado. Eu comecei a escrever em maio de 2024. Tem muita coisa, inclusive, só que tem uma coisa muito legal, que é o meu mapa astral. Aí eu pensei, e se eu falar sobre o meu mapa astral? E aí tem uma outra coisa do lado do meu mapa astral, que é se eu fosse. Então é tipo, ai, se eu fosse uma palavra, qual que eu seria? Entende? É isso. Aí eu pensei, vou gravar vídeo sobre isso e acabou. Não tem porque eu ficar enrolando, tipo, ficar pensando em mil ideias e acaba que eu não faço nada. Então, vamos lá. Tá, eu vou começar pelo se eu fosse, porque eu acho que é mais interessante. Aqui eu escrevi no ano passado, então eu posso até comparar, né? Tipo, o que eu escrevi no ano passado e o que eu seria agora. Porque, né, tem uma mudança e tal. E que bom que teve mudanças. Inclusive, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando sobre mudanças, que tá ali na minha listinha do que eu posso falar. Enfim, a primeira coisa é: se eu fosse um animal, e eu, obviamente, seria um gato. E mais especificamente, eu seria a minha gata, a Dora. Porque, mano, será que ela tá aqui? Não, tá aqui não. A Dora é a Dora. Eu queria muito ser a Dora. Porque, mano, ó, ela tem a minha cama, eu dou comida pra ela. É a Dora. Eu amaria dormir comigo todas as noites. Eu amaria. Mano, ela dorme literalmente em cima de mim. Hoje eu acordei, ela tava em cima da minha barriga. Então, acho que seria muito legal ser ela. E eu amo ela mais que tudo, então eu fico pensando, seria muito legal se a Dora, porque, né? Enfim, eu seria a Dora. Se eu fosse um cheiro, eu seria o cheiro do meu perfume. Mamãe e bebê. Eu seria muito o cheiro do meu perfume, não tem como. Na verdade, eu sou, né? O cheiro do meu perfume, então. Não tem explicação. E é exatamente o que eu coloquei aqui: cheiro de bebê. E esse cheiro do meu perfume é cheiro de bebê. Então, é isso. Clima. Eu seria um clima. Aqueles calor bem extremo. Eu acho que eu seria. Acho que seria um calor bem. Tipo uns 35 graus. É, eu seria esse clima bem forte. Eu coloquei aqui clima tropical. Tá ali. Tá ali. Desenho. Eu seria. Que desenho que eu seria? Aqui eu coloquei Jovens Titãs. Mas eu já não acho que é isso mais não. Eu seria. Desenho. Talvez eu seria The Midnight Gospel, que é aquele desenho todo de espiritualidade e tal. Eu acho que eu seria esse desenho. É, esse desenho já me trouxe muitas coisas e tal. É, eu acho que no momento eu seria ele. Daqui, sei lá, amanhã talvez eu não seja mais, mas no momento eu acho que eu seria ele. Dia da semana. Eu quero ser segunda-feira. Não sei porquê. A segunda é um dia bom. É tipo um dia de começo, sabe? Tipo, pá, começou. Aqui eu coloquei sábado. Não sei porque que eu seria sábado, mas você tá falando que eu. Quem tá falando? Tá, aqui tá falando que eu seria sábado. Mas eu não sei se eu seria sábado, não. Eu era, né? Eu acho que eu era antes, agora eu não sou mais. Então é isso, agora eu seria segunda-feira. Ou, sei lá, sexta. Sexta é legal também. É um dia bom. Pode ser sexta também. Tanto faz. Mas eu mantenho segunda. Mantenho segunda. Elemento. Que forte. Eu acho que elemento é muito forte. Só que eu acho que eu seria água. Não sei. Eu sinto uma coisa muito forte com água, sabe? E eu coloquei aqui também, água barra terra. Só que hoje eu colocaria apenas água mesmo. Gente, é bem bonitinha essa página, né? Eu. É, foi legal fazer ela. Não lembro quando que eu fiz, mas foi legal fazer ela. Eu seria água agora. Com certeza. É, seria
Seria muita água. Sabor. Eu coloquei aqui tutti-frutti. Agora eu seria amora. Sabor, amora. Com certeza. Eu, eu amo amora. Esse hidratante aqui de amora é simplesmente o melhor hidratante que existe no mundo. Não só por isso, né? Mas eu seria amora. Não tem nem discussão. Eu seria amora e acabou. Aqui eu coloquei tutti-frutti, já falei, né? Mas, eu acho que eu coloquei tutti-frutti porque é tipo frutas e blá blá blá. Múltiplas frutas, enfim. Eu acho que era uma mistureba. E hoje eu já tô mais focada. Amora. Amora. Instrumento musical. Órgão. É a mesma coisa que eu coloquei no ano passado, o órgão. Acabou. Instrumento musical, eu sou órgão. Sabe? Tem 5 partes, né? Que é as duas de cima, as duas de baixo e o pedal. É isso que eu sou. Eu sou essas 5 partes. E que bom, eu amo ser essas 5 partes. E o meu eu do ano passado já sabia disso, porque a gente sempre sabe. Líquido. Achei engraçada a resposta que eu coloquei no ano passado, que é lágrimas barra energético. Eu acho que eu chorava muito e eu acho que eu bebia muito energético também nessa época. Hoje, líquido, eu seria água também. Inclusive, vou até beber água, porque eu lembrei que eu tenho que beber água. Eu acho que líquido seria água. Livro. Meu Deus, livro. Livro é uma coisa que me pega. Porque algum dia eu vou até fazer um vídeo mostrando toda a minha estante pra vocês, que tem muito livro. Enfim, livro, eu não sei, calma, eu vou pensar um pouquinho, enquanto eu penso eu vou falar do ano passado, que foi Por Lugares Incríveis. Esse livro me marcou por muito tempo, eu acho que a primeira vez que eu li foi em 2018, 2019, e esse livro me acompanhou por, assim, muito tempo na minha vida, muito tempo mesmo. Eu ganhei ele de presente da minha avó, eu já tinha lido, né? Eu já tinha lido, mas aí lançou essa edição especial, e aí eu ganhei de aniversário da minha avó. Nossa, tá meio sujinho, né, também. Mas é normal, eu só preciso limpar. Mas, mano, olha isso. Ai, que coisa linda. Sério, e aqui, ó. Estive aqui, TF. Estive aqui também, VM. Esse livro é muito triste. Esse é um dos livros mais tristes que existe no mundo inteiro. E não tem nem o que falar. Só de ter pego esse livro eu já fiquei triste. Ai, enfim. Esse livro me acompanhou. Acho que é por isso que eu coloquei ele aqui ano passado. Mas hoje em dia, apesar dele ter me acompanhado por muito tempo, eu acho que eu não seria mais ele. Mas eu também não sei qual seria. E se eu escolher, sei lá, o livro de caça-palavras? Não, eu não sou o livro de caça-palavras. Deixa eu ver. Livros. É que eu também não tô lendo tantos livros ultimamente. Eu tô lendo livros, assim, mais teóricos, sabe? Já sei. Já sei. Então, deixa eu colocar aqui. Já sei. Eu seria Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Eu não vou nem falar, não vou nem explicar. Mia do futuro sabe do que eu tô falando. Ou não. Mas é isso. Lugar. Coloquei com árvores. Lugar com árvores. Ok. Lugar. Hoje eu seria. Lugar. Não, eu não vou falar academia. Não vou falar academia. Não, apaga academia da memória. Não vou falar academia. O que eu sou? Lugar. Lugar, talvez eu seja. Hoje em manhã eu tava pensando sobre lugar, inclusive, que bibliotecas fizeram parte da minha vida por muito tempo. Tipo, no Pascoal, onde eu estudava, nas escolas que eu estudava, todas as escolas eu era muito próxima das bibliotecas. Tipo, aconteceram coisas marcantes nas bibliotecas de onde eu já estudei. Hoje em dia, não tenho mais essa proximidade. Eu acho que eu parei de ter essa proximidade em 2023. Não sei porquê, mas parei de ter essa proximidade. Eu fiquei até pensando, tipo, nossa, e se eu voltasse a ter essa proximidade com a biblioteca da ETEC? Sei lá, mas não tenho mais. Enfim, só coisa aleatória que eu pensei no banho. Mas eu não sei que lugar eu seria agora. Será que eu seria meu quarto?
Pode ser. Talvez eu seria meu quarto. Porque ele tá bem a minha cara. Pra todo lugar que eu olho tem algo rosa. E eu acho isso muito legal. É. E verde também. Nossa, tem muito rosa, velho. Mas é que eu tô focando no rosa agora, né? Enfim. Eu acho que eu seria meu quarto lugar. Nossa, mês. A próxima é mês. Eu coloquei aqui junho, maio e julho. Hoje eu já foco julho. Acabou. É julho. Meu mês é julho. Não tem como. É julho e pronto. Não precisa nem explicar. É julho. Acabou. Número 7. Que foi o que eu coloquei também ano passado. Não mudo. Não mudo. Continua sendo 7. Mas hoje já tem outros números que eu colocaria aqui. Eu faria uma lista de números. Mas seria tipo 13, 7, 37. 27 também é legal. Eu gosto de 27. 21. 21 seria o número. Eu acho que o número do ano, se eu fosse exatamente agora nesse segundo, seria 21. Não é nem pela minha idade, tá? Talvez seja. Mas. É. Eu fico entre 7 e 21. Então. Objeto. Eu coloquei aqui lápis. Eu lembro que antes eu só escrevia de lápis. Não gosto de escrever de caneta e tal, só que hoje em dia eu comecei a escrever esse ano nesse caderninho aqui, uma pergunta por dia. E aí no começo eu fiquei, meu Deus, do que eu escrevo? Eu escrevo de caneta, eu escrevo de lápis. E se eu for escrever de caneta, eu escrevo de que cor? Nossa, foi uma loucura pra decidir, porque eu só escrevia de lápis. E aí eu falei, não, eu vou escrever de caneta por quê? Porque. Olha o que eu escrevi, véi. Amaldiçoado seja quem ler esse livro sem minha devida permissão. Acabou. Corta o vídeo. Brincadeira. E aí eu falei, mano, eu quero firmar todas essas perguntas, então eu vou escrever de caneta e acabou. E desde então eu penso muito nisso, de que a escrita é um firmamento. Então eu me escrevo de lápis sim, inclusive nas minhas anotações do curso, só escrevo de lápis no meu caderninho lá do curso. Mas hoje em dia eu já me desprendi muito dessa coisa de só escrever de lápis. Hoje, um objeto que eu seria. Difícil. Se eu fosse um objeto, o que eu seria? Se eu fosse um objeto, eu seria um livro ou um caderno? Eu acho que eu seria um caderno. Se eu fosse um objeto, eu seria um caderno. É isso. Veio. Assim, gente, eu nem pensei, só veio. Valeu por ter vindo. Pecado. Nossa. Eu escrevi aqui pecado, preguiça e inveja. E eu acho que isso resume muito o que eu era mesmo. Preguiça e inveja. Mas hoje em dia eu já não me identifico mais tanto com isso. Não mesmo. Não me identifico mais tanto com isso. Deixa eu pesquisar quais são os pecados. Porque eu não sei. Talvez seja orgulho. Eu acho que. Mas orgulho é um pecado? Orgulho. Eu acho que se eu fosse um pecado seria orgulho no momento. No momento. Mas se Deus quiser, ó, esse orgulho vai sair de mim. Amém. O próximo é personagem. Ai, eu escrevi David, eu nunca. E aqui de Heartbreak. Não sei como fala. Eu não tô conseguindo falar o R. Eu tô falando com L. Heartbreak. 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 Hi. Heartbreak. Eu vou escrever. Que eu não quero. Não vou me aventurar falando em inglês aqui, não, que eu tenho vergonha. Enfim, essas duas personagens, a Dave e a Kimi, que eu escrevi que eu era, né? Hoje em dia, eu acho que eu continuo sendo a Dave. De eu nunca. Ai, que saudade dela. Saudade demais da Dave. E eu acho que eu mantenho a Dave mesmo. A Kimi não tanto. Não. A Dave.
planeta, eu coloquei Terra. E eu acho que eu mantenho a resposta também. Se eu fosse um planeta, eu seria a Terra. Que eu gosto de vida. Não que outros planetas não tenham vidas, né? Mas isso aí é assunto para o próximo vídeo. Mas enfim, eu acho que eu seria a Terra. É. Sentimento, eu coloquei aqui euforia. E eu comecei o vídeo falando o quê? De euforia. Ou seja, eu mantenho também. Se eu fosse um sentimento, eu seria euforia. É. Não tem nem como falar que não. Mas é isso. Ai, gente, o próximo é som e eu coloquei ruído, quarto do TCC. Porque na minha cena lá do quarto e tal, o som que tinha no quarto era som de ruído. Aí eu coloquei aqui. Legal, mas não sou mais isso não. Som agora eu seria reggae. Não sei se são som, mas enfim, eu seria isso, tipo uma coisa meio. Mas eu não sei exatamente. Então vai mais pro reggae, sabe? Será que é isso? Se não for, vai ser. E acabou. Verbo, eu coloquei ano passado expressar. Eu acho que hoje o verbo. E se eu fosse um verbo, eu seria o verbo amar. É. Eu acho que seria o verbo amar. Ai, tá, é isso. Não vou explicar, não. Não quero explicar, não tem explicação. Acabou. Canção. Eu coloquei Sete dos Casados. Não, mas é que essa música me marcou no passado. Essa música me marcou no passado demais. Sete dos Casados. Eu ouvi ela todos os dias. Eu sei ela do começo ao fim. A música tem o quê? 9 minutos. Eu sei cantar ela inteirinha. Eu amo essa música. Inclusive, quando eu parar de gravar esse vídeo, eu vou ouvir ela. É, acabou. Que engraçado colocar Sete dos Casados. Se eu fosse uma canção, seria Sete dos Casados. Engraçado. Hoje, se eu fosse uma canção, eu seria Diamond Day de Jador Heart. Eu não sei como que eu não coloquei essa canção aqui no ano passado. Porque eu sempre gosto muito dessa música. Essa música faz parte da minha vida há muito, muito, muito tempo. Anos já. E não largo ela por nada. Não. Eu tenho um apego com ela. Faz tempo que eu não ouço, inclusive. Mas eu sei que se eu ouvir, ela vai me tocar da mesma forma que me tocou da primeira vez que eu ouvi. Então, se eu fosse uma música, seria Diamond Day de Adore Heart. Comida. Se eu fosse uma comida, eu coloquei aqui que eu seria comida japonesa. Hoje em dia eu já não acho que eu seria isso, não. Não, só não. Se eu fosse uma comida hoje, eu seria. Não vou falar ovo porque isso é muita academia. Se eu fosse uma comida, eu seria amora. Ou morango. Será? Acho que eu seria amora. É. Que ela é frágil assim, só que ela deixa a marca, deixa vermelho. Sei lá. Eu não tentei fazer metáforas, tá? Não tentei, juro por tudo. Mas eu acho que eu seria uma amora. Cor. Coloquei rosa e verde e eu mantenho. Só que eu vou mais pro rosa hoje. Eu acho que ano passado eu ia mais pro verde. Hoje eu vou mais pro rosa. Só que continua as duas ali. Tá tipo numa escala, o rosa tá aqui e esse aqui é o resto do verde. No ano passado era o contrário. O verde tava isso aqui e esse aqui o resto era o rosa. Ai. Fruta. Eu coloquei morango. Será que comida. Era pra eu falar uma comida sem ser fruta? Era, né? Ai, dane-se. Coloca comida e fruta junto, então coloca mora e morango pra ser diferente as respostas e acabou. Coloquei morango também no ano passado e continua. É isso. Flor, eu coloquei girassol. Eu acho que foi por conta do sol que eu coloquei girassol. Mas se eu fosse. Não, eu acho que eu continuaria sendo essa flor. Não sei porquê, mas eu acho que eu sou muito girassol. Não muito, mas se eu fosse uma flor, eu estaria mais pro girassol. Não é tipo absurdamente, tipo, nossa, eu sou a flor girassol. Não, é só porque perguntaram, né?
Chegaram em mim e perguntaram: Mia, se você fosse uma flor, qual você seria? E eu fui obrigada a dar uma resposta. E aí eu me obriguei a dar a resposta de girassol. É isso. Palavra. Eu coloquei expressão. E realmente essa palavra me marca demais. Porque, quem não sabe, Ausdrecken significa expressão. Então, essa palavra literalmente sou eu. Se eu fosse uma palavra, eu seria expressão. Só que hoje em dia, no momento que eu me encontro agora, apesar de eu ser sim essa palavra, expressão, no momento eu me vejo em outra também, que é gratidão. Então, expressão é tipo um geralzão e gratidão é tipo dentro da expressão, só que no momento. Então, acho que é isso. E, gente, eu falei que eu ia falar essa lista e o meu mapa astral. Mas eu vou deixar o mapa astral pro próximo vídeo, porque eu não sabia que eu ia demorar tanto e blá blá blá. E que bom que eu demorei, porque eu gosto de falar mesmo. Então, eu vou deixar o mapa astral pro próximo dia. E é isso. Olha que bonitinho. Eu coloquei as estrelas aqui do mapa astral e ficou assim a página. Eu gosto bastante desse caderninho, porque tem muita coisa. Página de folhas. Tem bastante coisa aqui, bastante coisa mesmo. Então, é isso, gente. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Obrigado por quem assistiu até aqui. E eu vou terminar de me arrumar. Eu vou fazer uma coisa pra comer rapidinho, que eu tenho aula hoje, né? Só queria dizer que eu estou me sentindo muito linda hoje. Não só aqui, mas daqui pra baixo também. Mas eu não vou mostrar, porque eu não quero. Não tô afim. Sorte de quem vai me ver hoje. Então, é isso. Vou comer alguma coisinha, terminar de arrumar, colocar um colar, colocar mais anéis. E é isso, gente. Obrigado por terem assistido até aqui. E até o próximo vídeo, que vai ser o mapa astral. Tô prometendo aqui publicamente, vai ser o vídeo de mapa astral. Amém. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.